Graça e paz seja com todos. Coral maravilhoso, hein? Parabéns, dona Maestrina. Maravilhoso. Eu lembro do meu pai também foi maestro de coral, inclusive. Então me recorda um pouco a infância e a adolescência com meu pai. Tenho só 10 minutos, eu queria fazer uma pequena reflexão num texto que a gente geralmente passa por cima, que é Mateus capítulo 1. É um texto que normalmente a gente não dá muita atenção, mas essa semana esse texto me chamou muita atenção. Não vou entrar em muitos detalhes porque ele é bastante extenso. Eu quero só destacar 2 pontos desse texto aqui, que para mim é importante em relação à data de hoje. Capítulo 1 de Mateus, a partir do versículo 1, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou Obed, Obed de Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e ao rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, e Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, mais 14. A gente pode pensar assim, que coisa mais estranha, começar um livro sobre genealogia, falando filho de filho de filho de filho de filho. Há 2 genealogias de Jesus. Uma é essa, é uma genealogia pela perspectiva judaica. Mateus era um levita da tribo sacerdotal. E para os judeus, a genealogia era extremamente importante, porque localizava a pessoa dentro da tribo de Israel. Ele segue o padrão de crônicas. Esdras deve ter sido a inspiração para ele, Mateus, usar esse tipo de genealogia. E Esdras, quando ele volta do exílio, ele faz essa genealogia para definir quem eram os sacerdotes que deveriam ministrar no altar, mas também a genealogia do rei, aquele que deveria governar Israel na volta do exílio. E ele faz um panorama disso. E isso era importante para os judeus, porque localizava se a pessoa era um israelita ou não. E se ele fosse israelita, de que tribo ele era? E se fosse de determinada tribo que ele pertencia, de qual família ele vinha. Mateus segue essa mesma linha. E por que isso? A outra, se quiserem depois os irmãos, por curiosidade, a outra genealogia é em Lucas, capítulo 3, versículo 23 ao 38. Lucas já fala uma genealogia dentro da perspectiva grega, um pouquinho diferente. Ele liga Jesus a Adão, mas Mateus liga Jesus a Abraão e a Davi. Ele começa Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Agora, por que isso é importante? 2 pontos apenas que eu quero destacar aqui, pelo tempo. Primeiro, Jesus não é um mito. Jesus não é obra de ficção. Jesus não é um ET que veio do espaço e aportou na Terra. Jesus tem história. Jesus tem passado. Jesus tem uma genealogia, uma família, uma dinastia atrás dele. Assim como nós também temos. Eu sou Felipe, filho de Dr. Siddhartha, meu pai. Nome complicado, né?
Nós sabemos de onde nós viemos. Mas aqui nós temos 3 conjuntos de 14 gerações, ligando Jesus até Abraão. E aqui nós passamos por todos os reis de Israel. Então Jesus não é um ET, não é uma obra de ficção, não é um mito, como alguns acreditam que Jesus seja. Jesus tem história por trás dele. E é uma história complicada, irmãos. É uma história que, quando Mateus escreve, ele não esconde nada da sua genealogia. Ele mostra que ele vem de uma tradição, mas essa tradição tem pontos que são questionáveis. Por exemplo, nessa genealogia ele fala de 5 mulheres. Apenas uma não tinha nada contra ela, Maria. Todas as outras 4 tinham problema. A primeira que ele fala é de Tamar, versículo 3. Tamar, ela tem 2 filhos, gêmeos, Pérez e Zerá, que está aqui na genealogia. Eles são fruto de incesto. Tamar era nora de Jacó, então ela tem os filhos com seu sogro. E ela ludibria Judá por conta desses filhos. Essa história dela está em Gênesis 38. Depois temos Raabe. Raabe era prostituta em Jericó. Josué capítulo 2. Foi ela que ajudou os espias de Josué na conquista de Jericó. Mas dessas mulheres é a única que está em Hebreus capítulo 11, versículo 31, como uma das heroínas da fé. A outra mulher é Ruth. Ruth era moabita. Versículo 5. Aliás, ela era casada com Boaz, e Boaz era filho de Raabe. Agora, por que ela é complicada? Porque Deuteronômio capítulo 23, versículo 3, Moisés diz que nenhuma moabita e nenhuma amonita podia entrar nas gerações de Israel. Esse é um ponto que nenhum judeu consegue responder. Porque pela genealogia, por Moisés, por Deuteronômio 23, 3, Davi não poderia ser considerado como judeu, e sim moabita. Consequentemente, nem Jesus. Depois nós temos Batseba, que no nome dela nem é citado. Ela só é referenciada aquela que for a mulher de Urias. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Sabia que não fala o nome dela, mas fala o pecado dela, adultério. Ela adulterou com Davi. Olha que genealogia, irmãos. As mulheres normalmente não eram contadas nas genealogias, mas quando colocados, 4 das 5 têm problemas. E Mateus não esconde isso de nós. Nessa genealogia tem, inclusive, gentios aqui. Raabe era gentia, Ruth era gentia. Depois, mas eles também falam dos reis, por exemplo, 2 reis aqui problemáticos, Acás, versículo 9. Acás, ele introduziu um altar pagão no meio do templo de Jerusalém. Está lá em 2 Reis 16. Ele cita Manassés, versículo 10. Manassés foi o pior rei de Israel. Começou com 12 anos, governou 55 anos. E foi o pior rei de Israel. E a história dele está lá em 2 Reis, capítulo 21. Ele fala que ele sacrificou um dos seus filhos a Moloque. Ele era feiticeiro, adivinhava pelas nuvens. O pior rei de Israel. Está na genealogia de Jesus, irmãos. Tudo isso é uma bagagem que Jesus traz na sua história, como nós também trazemos as nossas bagagens. Como nós também temos a nossa história, Jesus tem a sua história. Jesus não está solto no ar. Jesus está preso na nossa história, na história da humanidade, com todos os seus defeitos e todas as suas qualidades. Tem qualidade? Tem. Nós citamos aqui Boaz, citamos aqui Josafá, Josias. Mas Mateus não esconde nada da história de Jesus, para mostrar que Jesus pertence a uma humanidade com todas as suas falhas e todas as suas qualidades.
A segunda característica aqui que eu vejo aqui importante nesse texto é o próprio versículo 1, que ele diz que ele era filho de Davi e filho de Abraão. Por que isso é importante? Porque isso prova que Jesus é o cumprimento de todas as promessas que Deus fez. Não estou falando apenas de Isaías ou Jeremias ou qualquer coisa assim. Ele fala do grande patriarca Abraão, onde tudo começa para o povo judeu, lá no capítulo 12 de Gênesis. E foi lá que Abraão recebeu a sua primeira promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas quando fala que ele é filho de Abraão, um judeu entende isso um pouquinho mais. Ele faz uma reflexão em cima de Isaac. E ao fazer essa flexão em cima de Isaac, nós vemos algo grandioso por trás disso. Veja Gênesis capítulo 22, versículo 16 a 18. Esse capítulo é importante porque é o sacrifício de Isaac no Monte Moriá. O Monte Moriá é onde foi construído o Templo de Jerusalém. A cidade naquela época chamava Salém, depois ela passou a se chamar Jerusalém. Aliás, o terminal, o final, a raiz da palavra é Salém, Yerushalayim, né, em hebraico. Veja o que ele fala no versículo 16. Ele disse, depois do sacrifício, ele disse, olha, irmãos, como começa, jurei por mim mesmo. Como o pastor Fernando sempre diz, quando Deus jura, irmão, sai de baixo. Quando Deus jura, sai de baixo. Deus vai cumprir a palavra dele, independentemente da humanidade. E é isso que nós estamos vendo aqui, o cumprimento das profecias. O cumprimento das promessas. Deus jurou e agora ele está cumprindo a sua promessa. Veja que ele diz, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. E ele não está falando de filhos físicos, embora também. Hoje nós não sabemos quantos judeus têm existido na terra. Nas estrelas do céu e como areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade. Veja que ele fala cidade no singular, é a cidade de Jerusalém. A cidade dos teus inimigos. Nela, nessa cidade de Jerusalém, no Monte Moriá, olha a promessa de Deus, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O pastor Fernando sempre fala isso, não está escrito, mas eu concordo com ele, porque está nas entrelinhas. É como se Deus dissesse assim, Abraão, como você não negou meu filho, eu não negarei o meu também. Assim como você me obedeceu, confiou em mim, sabendo que eu poderia até mesmo ressuscitar teu filho, caso fosse o caso, fosse necessário. Você confiou em mim. Você entregou seu único filho para mim. Por conta disso, todas as nações serão benditas. E nós somos filhos de Abraão pela fé. Ele é o pai da fé. Jesus é o cumprimento dessa palavra. É o cumprimento do sacrifício de Isaac. Ele não estava falando de Isaac. Ele está falando de nós, está falando de Jesus. E a segunda promessa que ele faz aqui, também referenciado, é a Davi. É interessante, meus irmãos, que nos evangelhos o título messiânico mais usado para Jesus é Jesus, filho de Davi. Existem 16 citações, 9 só em Mateus. João é o único que não tem essa citação. Os outros 2 também têm. Mas ele é o filho de Davi. Isso é o cumprimento de outra promessa. Promessa que ele fez em 2 Reis, capítulo 7, versículo 12 e 13. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar, depois de ti, o teu descendente, singular masculino. O teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino, seu a terceira pessoa, não é o reino de Davi, é o reino do seu descendente. Ele não está falando de seu aqui, não é de Salomão também.
porque o reino de Salomão ele descende diretamente de Davi por genealogia. Mas aqui ele está falando daquele descendente que viria depois. E estabelecerei para sempre, este edificará uma casa no meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então não é o reino de Salomão. Salomão não cumpre essa palavra. Ele está falando de um outro rei, aquele que viria depois. Esse é Jesus. Esse é o único que tem o reino perpetuamente em suas mãos. E veja interessante, irmãos, no versículo 6, ele referencia Davi como rei Davi. É o único de toda a genealogia, de toda a dinastia que vem depois de Davi, é o único que se é referenciado como rei. Todos os outros não têm esse título na frente. Ele fala de Salomão, fala de Acás, fala de Jotão, fala de todos. Nenhum deles tem esse título de rei. Só Davi. Por que isso, irmãos? Porque ele também está provando para nós e para Israel, principalmente, lembre que ele escreveu para judeus, que Jesus é o legítimo rei de Israel, independentemente da situação. Ele tinha o direito legítimo, como sucessor de Davi, ao reino de Israel. Se um dia Roma caísse, se um dia a monarquia fosse restaurada, quem deveria subir no trono era Jesus. É o único citado como rei na genealogia, para provar a Israel que aquele homem, Jesus, era o rei deles. E eles mataram, crucificaram Jesus, o seu rei. Por isso que lá na cruz estava lá, Jesus, rei de Israel. Essa genealogia, irmãos, não está aqui à toa. Essa genealogia não está aqui como um mero capricho por parte de Mateus, mas para nos mostrar quem é Jesus. Ele não é uma ficção científica, ele não é um mito. Ele é alguém que tem história por trás, que essa história remete para trás e para frente até nós. Amém? Deus os abençoe, irmãos.